Muito boa noite, caríssimos telespectadores da Record News. Começa agora mais uma edição do seu Conexão ND. Hoje, com a presença especial e honrosa do conhecido advogado, personagem extraordinário aqui de Santa Catarina, manezinho da ilha, Tulo Cavalazzi Filho. Formado em Direito pela Universidade Federal, com mestrado em Ciência Política pela Univale, especialização em Direito Empresarial, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Santa Catarina, conselheiro federal da OAB, conselheiro do Avaí Futebol Clube e artista plástico, uma qualidade que poucos conhecem aqui no nosso estado. Doutor Tulo, grande prazer receber aqui no nosso Conexão ND. Boa noite. Boa noite, Moacir. Prazer é meu. Estou aqui à disposição. Espero corresponder às expectativas aí. Sem dúvida nenhuma, vai corresponder. Nós estamos aqui com uma pauta bem variada, bem diversificada e bem atualizada. Vamos começar com, já que o senhor é autoridade dos advogados catarinenses brasileiros, né, pela sua atuação, a OAB Nacional sempre foi a guardiã da Constituição Federal e da cidadania brasileira, né? A história mostra isso. E atualmente muito criticada, muito desprestigiada. Qual é a alternativa? Então, Moacir, é verdade. Esse papel da OAB ele é insubstituível, né? Eu acho que todos reconhecem que esse papel da OAB é ímpar. Ela tem exercido isso ao longo dos anos, tem feito a sua história se confundir com a história do país. E o momento atual da OAB tem muito a ver com o momento da política nacional, né? As polarizações, né? O próprio presidente da Ordem dos Advogados do Brasil tem se manifestado em nome próprio muitas vezes, né? Em troca de informações ou manifestações. E sempre que um chefe de uma instituição se manifesta assim, ele acaba também confundindo a própria opinião da instituição. Mas eu acho que, Moacir, isso é importante até dizer para o telespectador, né, que não conhece, a OAB é orgânica, a OAB ela tem as suas decisões aprovadas pelos seus órgãos internos. Então, ainda que em determinado momento haja uma opinião pessoal do presidente, ainda que em determinado momento ele possa se manifestar sobre determinado assunto, organicamente, a decisão da OAB, a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil vem pelos seus órgãos decisórios, né? No caso do Conselho Federal, por exemplo, ela detém lá são 81 conselheiros federais, como se fosse um Senado, né, para explicar didaticamente. E é a partir dali que as decisões, então, são manifestadas em nome do órgão. Pois é, agora nós temos aí grandes nomes, né, do mundo jurídico brasileiro e renome internacional, Raimundo Fauro, Seabra Fagundes, tantos outros. E se manifestava a respeito da ordem jurídica, do respeito à Constituição, do respeito ao direito, do respeito à justiça. E, ultimamente, foram praticadas decisões de ministros, do STF principalmente, abuso de autoridade, revogação de decisões de todas as instâncias do Poder Judiciário, e a OAB silenciou. Isso não é estranho, não, doutor? Eu não sei se é estranho, mas, na verdade, Moacir, eu acho que nós temos que atentar também para esse momento atual de manifestações, a figura das redes sociais, a figura da tecnologia, a figura da resposta rápida, muitas vezes até dada sem a ouvida da coletividade ou do grupo da instituição. Isso faz com que haja realmente um cruzamento muito grande de informações e também talvez, muitas vezes, a necessidade de se manifestar sobre todos os assuntos faz com que essas pautas sejam invertidas, sejam atropeladas. Eu acho que é mais nesse sentido. Talvez é preciso aí um freio de arrumação, né, para que a gente possa, sempre que se manifestar, fazer em nome da classe, com uma forma democratizada de opinião, né, e não opiniões pessoais. A cidadania brasileira não é prejudicada com esse excesso de processo da esfera política e legislativa no Supremo Tribunal Federal? Acho que sim, sem dúvida alguma. Porque, Moacir, uma das coisas que nós podemos colher na democracia, do Estado Democrático de Direito, é a estabilidade das instituições. E essa estabilidade se dá quando você tem os princípios firmados, quando você entende com segurança jurídica aquilo que está se discutindo. E se você acaba discutindo determinados detalhes muito simplistas ou a cada momento trazendo uma carga política para a análise de um assunto, você cria, evidentemente, a dúvida na cabeça das pessoas e, assim, acaba tendo uma decisão que não é democrática ou, pelo menos, legítima. Durante os 5 anos que eu estive na Faculdade de Direito, meu primeiro professor foi Marcílio Medeiros. Era um monumento aqui do Judiciário Catarinense, da esfera jurídica, etc. E uma das lições, muitas lições que ele deixou, além da sua integridade absoluta, era de que juiz só se manifesta nos autos. E isso se repete muito ao longo dos anos, né? Mas no Brasil, os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestam sobre qualquer assunto, vulgarizaram completamente, entre qualquer debate político. Também não está equivocado essa... Também outro efeito, né, dessa modernidade, da tecnologia, quer dizer, a manifestação ela vai além dos autos. É evidente que o magistrado pode, até porque ele tem um efeito didático nas suas decisões e explicá-la para a população faz também parte. Mas há talvez o momento dos holofotes em cima dos tribunais, as transmissões ao vivo e a manifestação pessoal, ela faz com que a gente tenha uma confusão de opiniões e eu acho que faz aí sim vamos dizer assim, esse quadro que você montou.
A última polêmica aí é o fundão eleitoral. Passou de 1,8 bilhão para 5 bilhões e 700 milhões de reais. O senhor que circula muito bem aqui em Florianópolis, tem relacionamento no Brasil todo, também está em clima de indignação com essa decisão? Há um grande clima de indignação. Quase 6 bilhões de reais de recursos públicos, né, destinados para a realização das vontades dos partidos políticos, um pouco também pelo fato de como são montados os partidos políticos, né, por que esse valor na mão dessa estrutura de partidos deixa muita dúvida, mas também, Moacir, eu acho que isso ocorre porque havia uma comemoração, e aí a OAB está lá na origem, com aquela decisão do Supremo, que proibiu a participação do capital privado nas eleições, é uma vitória também da democracia, fazendo com que essa decisão talvez tenha sido subvertida. Quer dizer, você não permitiu essa participação do capital privado para evitar uma série de desvios que nós todos temos conhecimento, mas, por outro lado, concedeu o dinheiro público em grande escala para fazer com que aquele valor seja substituído. Então, essa é a grande indignação. A sensação de que puxou de um lado, teve uma decisão vitoriosa de um lado, mas acabou fazendo com que o contribuinte, mais uma vez, né, a população tivesse que pagar essa conta. Agora, essa indecência não revela uma completa desconexão do Congresso Nacional em relação à aspiração de honestidade, integridade, de aplicação correta dos recursos por parte da cidadania brasileira? Sem dúvida alguma, Moacir. E isso tem a ver com um comportamento recente do eleitorado brasileiro que não tem talvez relacionado os nomes e a tomada de posição dos seus parlamentares e dos seus representantes. Falta de fiscalização? Fiscalização total. Não basta nós criticarmos nesse momento apenas o valor ou a decisão, é preciso que se dê nomes, é preciso que se saiba qual foi a tomada de decisão e por quê. Porque senão daqui a pouco nós vamos ter uma nova eleição e esses nomes que mais uma vez votaram, ao que tudo indica, contra os interesses do povo, estarão mais uma vez na representação popular. Bom, dentro da estrutura constitucional brasileira, a alternativa agora é o presidente vetar esse absurdo, essa barbaridade, essa aberração. É verdade. Dentro da estrutura, sim. Se ele vetar, aí o Congresso derrubar o veto. Qual é a opção que tem o cidadão brasileiro? Olha, nesse caso específico, mais uma vez, nós vamos ter eu diria, um vazio, né, naquela decisão do povo, porque nós não vamos ter participação. Mais uma vez, voltará ao Congresso e certamente esse valor será, de uma forma ou de outra, admitido. O senhor, então, imagina que vai ser mantido esse valor? Eu acredito que é uma chance grande. Evidentemente, nós vamos aguardar aí quais são essas decisões hoje dos caminhos políticos dentro da Câmara, dentro do Senado, né? Nós temos várias correntes, mas nós sabemos, Moacir, que lá no final do dia, esse valor vai estar fomentando a estrutura política e é a estrutura política que domina a gestão do governo. Ainda em relação à conjuntura política, com alguma relação com a questão da esfera jurídica, eu anotei aqui, né? Senadores corruptos, réus no Supremo Tribunal Federal, notório. Renan Calheiros tem 10 processos tramitando, é réu. E já foi, inclusive, já foram prescritos 5 processos, ao que se informa. Muito bem. Que não são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Está lá arrastando-se lá, engavetados os processos. E, de outro lado, ministros que são denunciados, que são delatados, inclusive, né, com o respaldo judicial, que também não tem julgamento por parte embora denunciado no Senado Federal, não tem processo encaminhado, são todos arquivados ou engavetados. Qual é essa alternativa, doutor? Não, essa questão dos processos, né, e da defesa judicial de parlamentares, ela está ligada à presunção de veracidade, à presunção de inocência que eles detêm em razão da conclusão ou não dos processos. A partir do momento que o processo ele está em julgamento, inicia-se o processo de julgamento, aí nós temos os órgãos de controle, né, Moacir? Nós temos o Ministério Público, nós temos o próprio Poder Judiciário, as corregedorias dos tribunais para que façam esse acompanhamento. E, mais do que nunca, a própria fiscalização da população e da imprensa, né, que tem se manifestado, nesses casos e em outros casos, como um agente fiscalizador muito presente. Daí a importância que se dá à liberdade para que o jornalismo, né, para que a população possa se manifestar e cobrar aqueles atos dos tribunais. Mas até agora não tem havido solução. Quer dizer, os processos se arrastam contra ministros no Senado e contra senadores no Supremo. Nós temos ainda um resquício nos nossos processos, né, no nosso procedimento dos tribunais. Tanto o processo civil, que sofreu uma reforma recente, quanto o processo penal, eles ainda necessitam de alguns mecanismos de celeridade. Eu acredito que isso também faz parte do amadurecimento da própria democracia e dos processos judiciais. É verdade, Moacir, que muitos deles se arrastam, mas às vezes é necessário se permitir todos os caminhos de um processo para se ter uma decisão mais justa e mais segura. Voto impresso, sua opinião?
Olha, a questão do voto impresso me parece que é muito clara. A gente tem aí a possibilidade de ter uma confirmação, uma segurança, que neste momento me parece cabível. Eu falo neste momento pelo seguinte, Moacir, a democracia tem essa necessidade de que você atenda os anseios da população em determinados segmentos e em determinadas situações políticas. Então, essa é uma leitura que tem que ser feita. Essa não traz insegurança jurídica, essa traz segurança da legitimidade, do pleito. Você sabe que o México já adota há algum tempo, né, o voto impresso, né, e com um sistema bem moderno e bem eficiente e muito seguro. E mais do que o problema do voto impresso, eu acho que, para quem confia na urna eletrônica, é o processo de apuração, que não tem transparência nenhuma, vide 2014. Lembra? Então, assim, na verdade, a questão desses procedimentos, elas permitem uma tentativa. Elas permitem um teste. É necessário que, em determinados momentos, você exerça uma atividade e no exercício da atividade você faça o teste. Se não for muito mais custoso, se não houver uma insegurança, por que não fazer? Doutor Túlio, o senhor tem uma larga experiência aí no judiciário estadual e também federal. E o senhor sempre defendeu aí a justiça catarinense em relação aí ao sistema de informática adotado nos processos, né? E como é que está a situação atualmente? Realmente nós estamos na vanguarda em relação aí ao sul do Brasil, ao Brasil inteiro? É verdade, Moacir. A questão da tecnologia no Poder Judiciário catarinense sempre foi uma vanguarda. Nós sempre tivemos essa capacidade de admitir sistemas novos. Iniciamos aqui no Poder Estadual um sistema que não agradou a advocacia no primeiro momento, mas havendo um olhar sobre um outro sistema, que era do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, chamado IPROC, né, que havia mais capacidade de circulação, facilidade, inclusive, para os advogados e para as partes, optou-se também por essa, eu diria assim, por essa nova forma, né, dentro do processo eletrônico, e a partir dali, então, o Judiciário Catarinense tem estado, sim, muito bem avaliado em relação a outros estados. Vide Rio Grande do Sul, que tem um número muito maior de processos físicos, né, do que os processos da Justiça Catarinense. Advogado hoje que não tenha conhecimento profundo de informática está fora da casinha, né? Sem dúvida alguma, né? A advocacia, o momento atual da advocacia, ele já surge no ambiente da tecnologia, né, Moacir? Então, não é que nós temos que ter conhecimento, ela já é inerente à própria formação do profissional. Como qualquer outro profissional, a tecnologia te traz muitas facilidades, mas ela também te coloca num sistema de competitividade. Então, você tem que estar atualizado porque os teus concorrentes e a atuação como um todo exige aquele ambiente. O senhor tem um escritório com 70 e poucos advogados, né? Nós temos mais de 80 profissionais. E o senhor atua muito na área da recuperação judicial. Verdade. E, ao que eu estou informado, depois nós vamos tratar dessa questão também especificamente, também com processos de informática que são muito repetidos. Eu queria saber o seguinte, dentro da inteligência artificial, eu acho que nós jornalistas estamos mais ou menos com o nosso futuro comprometido, né? Aliás, já estamos mais ou menos, né? Porque a informática e a inteligência artificial facilitam demais, né? Hoje, por exemplo, fotógrafo exclusivo de uma empresa vai morrer de fome, porque o povo é fotógrafo, né? O repórter já é fotógrafo, enfim. Na advocacia também, a inteligência artificial avançou bastante, né, doutor? É uma discussão muito grande se o advogado poderá ser substituído por um robô, né? Se nós teremos o robô advogado. O advogado não vai querer, mas eu acho que é inevitável, de repente, hein? Nós temos algumas áreas bem fortes do direito, da atuação profissional. Por exemplo. Dentro do Poder Judiciário, por exemplo, nós já temos aí atividades de sentenças sendo praticadas por inteligência artificial, né? Num termo genérico, para eu não praticar aqui nenhum equívoco do ponto de vista tecnológico. Essas ferramentas de jurimetria, por exemplo, em que você levanta dados estatísticos do Poder Judiciário, identifica decisões repetitivas e entrega para o computador fazer de uma maneira adequada ao processo que ele está julgando, já permite, sim, que o computador possa, claro, em situações muito particulares, ter uma decisão. E a mesma coisa acontece na área da advocacia. A revisão contratual, por exemplo, já é feita hoje por sistemas de inteligência. Então, tudo isso, Moacir, vai fazer com que o advogado, obviamente, seja o gestor dessas ideias, mas ele terá muito mais braços aí, eletrônicos, né, e tecnológicos para executar a sua tarefa. Jurimetria? Jurimetria. Seria a conjugação de dados estatísticos, profissionais do direito que têm formações em estatística, em matemática, eles acabam então fazendo o levantamento de dados por um período e conseguem, a partir dali, tirar racionais para uma tomada de decisão. Vou dar um exemplo bem rápido. Eles observam, por exemplo, que nos últimos 10 anos, determinado tipo de ação chega a um acordo, chega a uma conciliação com um valor X. Então, quando ele vai para o futuro propor numa audiência, determinada companhia, determinadas partes vão propor um acordo, eles não ficam oscilando no valor
a ser oferecido para esse acordo, porque eles já sabem que o histórico da jurimetria, o histórico da decisão faz com que, por exemplo, num valor de R$100 oferecido no acordo, o valor de 70 seja o valor que na imensa maioria dos casos, aceito como válido para um acordo. Esses são dados que muitas vezes a jurimetria apresenta ao profissional para a tomada de uma decisão. Imagino que isso possa ser aplicado, por exemplo, na vara de execuções bancárias? Ou de uma grande empresa de telecomunicações, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. Ela já é uma realidade. Grande parte das decisões, inclusive nos processos de recuperação judicial, são utilizadas já através, por exemplo, da ABJ, Associação Brasileira de Jurimetria, que traz dados sobre determinado comportamento do processo judicial ou dos credores ou dos devedores dentro de um processo de recuperação judicial. E isso tudo auxilia o magistrado, o membro do Ministério Público e, sobretudo, os advogados nas suas tomadas de decisões. Quer dizer, existe já uma Associação Brasileira de Jurimetria, é isso? Existe. E ela já oferece dados, inclusive específicos, pesquisas, comportamentos para que os tribunais decidam. Inclusive, eles fazem parte já dos núcleos de inteligência artificial do Supremo Tribunal Federal, se não me falha a memória, do próprio STJ. Quer dizer, uma atividade que não existiria se não fosse a informática e a inteligência artificial, de acordo? Uma atividade que a gente jamais imaginou que existiria quando estava na faculdade, sentado nos bancos de direito. A recuperação judicial. Eu sou de um tempo que uma empresa, saía no noticiário, né? A empresa pediu concordata, era um desespero para todo mundo, né? Para fornecedor, para os empregados, né? Enfim, para a comunidade, para todo o conjunto empresarial e da sociedade. Hoje, ao contrário, a recuperação judicial parece que é uma salvação da lavoura. É verdade. Ele é tu fosse muito feliz, Moacir. Era um crachá, a gente diz, o crachá de concordata era um crachá que ninguém queria colocar no pescoço. Depois de uma cultura um pouquinho mais avançada, norte-americana e também europeia, de que a recuperação é um benefício legal concedido ao empresário e à empresa para que ela possa, de fato, atingir sua função social, que é voltar a lucrar, houve no mercado um reconhecimento de que ela não é, de maneira alguma, algo que talvez indique que a empresa não vai cumprir suas obrigações. Ao contrário, ela gera segurança para o mercado. E, por conta disso, passou a ser um mecanismo muito utilizado. Prova disso que os números cresceram bastante. E na sua área de atuação, não apenas no seu escritório, mas o que o senhor sabe, durante a pandemia, foi muito grande o número de recuperações judiciais? Num primeiro momento, conversando com outros colegas, outros escritórios que atuam, magistrados também, houve uma expectativa das empresas da não necessidade de utilizar o Instituto. Foi naquele primeiro ano, assim, não sei se você lembra das medidas provisórias do governo federal que suspenderam o pagamento de tributos, parcelamentos que estavam em andamento. Isso fez com que as empresas tivessem um fôlego de caixa e não precisassem recorrer, então, ao remédio da recuperação judicial. Findo esse primeiro ano, elas passaram a ter um quadro já de como a economia iria se comportar dali para frente. E aí várias delas se socorreram sem problema algum no mercado. Tanto é verdade que grandes nomes hoje do mercado brasileiro estão em recuperação judicial e às vezes a gente até nem sabe porque é algo que já não chama mais atenção como antigamente. Nesse particular, o plano de recuperação emergencial do ministro Paulo Guedes parece que foi notório, né? Sem dúvida Excelente, alguma. Né? Sem dúvida alguma. Houve várias situações ali que apontaram que ele acabou realmente atingindo os seus objetivos, tanto no meio empresarial quanto na população. O auxílio emergencial, por exemplo, assim, é interessante, a gente comentava outro dia com profissionais liberais, né? Um colega odontólogo dizendo, olha, naqueles meses que teve o auxílio emergencial, a minha clínica trabalhou full, estava cheio aqui de pessoas que vieram também com aquele auxílio tomar alguma medida, inclusive relativa à sua saúde, no caso, né? A odontologia, depois que pagou a última parcela, o meu consultório esvaziou. Na verdade, o que é? O aquecimento da economia com o micronegócio. Na verdade, as pessoas que estavam indo ali são as pessoas donos de lanchonete, né, os donos de restaurante, toda aquela prestação do serviço que estava envolvida com um negócio de menor valor. Então, a economia, muitas vezes, a gente imagina que ela tem que tomar grandes medidas, receber grandes aportes, quando, na verdade, é o contrário. Né? A microeconomia que acaba movimentando todo esse mercado. Advogado Túlio Cavalazzi é conselheiro do Avaí, é desportista, né? Teve uma larga atuação quando jovem, quando adolescente, e também é o presidente da Câmara de Comércio e Indústria da Itália, de Santa Catarina. Nós gostaríamos de falar sobre essas duas questões e outras logo após o nosso intervalo comercial, ok? Em seguida retornamos. Até já.
Este é o Conexão ND pela Record News. Hoje, com a presença honrosa especial do conhecido advogado Túlio Cavalazzi Filho, também desportista, conselheiro da OAB Federal, ex-presidente. A entrevista que também estará disponível na íntegra, no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Doutor Túlio Cavalazzi, então vamos aí para a Câmara de Indústria e Comércio da Itália, de Santa Catarina. Como é que estão essas relações aí com italianos e catarinenses? Então, a Câmara Italiana é um órgão do governo italiano, né? Ela faz uma representação comercial, faz uma representação da indústria italiana no Brasil e vice-versa, para brasileiros que desejam empreender na Itália, mas principalmente dos italianos que desejam empreender em outros países. Nós temos na Câmara Italiana um orgulho muito grande, Moacir, de estarmos entre as 5 câmaras existentes no Brasil. São apenas 5 reconhecidas pelo governo italiano. E eu tive a honra de suceder Renato Marins, que foi a pessoa, um grande empresário, que presidiu a Câmara. Eu, então, como conselheiro jurídico, acabei sucedendo nessa missão, que tem feito, sim, um bom papel. Eu citaria aqui uma boa receptividade do nosso consulado e da Embaixada Italiana, que reconhece na Câmara essa importância. E Santa Catarina, com todos os laços que tem, familiares, étnicos, acima de tudo, econômicos, com a Itália. Não, culturais, étnicos, gastronômicos. Aliás, a Itália é uma coisa interessante, porque algumas etnias estão concentradas em determinadas regiões de Santa Catarina. E os italianos estão espalhados por todo o estado de Santa Catarina, seja pela chegada dos imigrantes, Vale do Itajaí, sul do estado, seja pela transferência, dos italianos que estavam no Rio Grande do Sul e foram ocupar muitas regiões do oeste de Santa Catarina, é isso? Perfeitamente, é exatamente isso. E isso fez com que, no lado da economia e do comércio, nós tivéssemos em Santa Catarina todas as formas de ligação com a economia italiana. Então, nós temos italianos na área têxteis, na cerâmica, nós temos na tecnologia, qualquer tipo de negócio que tenha, vamos dizer assim, destaque na Itália, você encontra nos italianos catarinenses, nos seus descendentes, porque há essa ligação. Então, a nossa diversidade aqui de economia, ela acaba batendo exatamente com a diversidade italiana e isso nos dá uma facilidade muito grande de negócios aí e, sobretudo, informações dos dois mercados. E desde que assumiu, tem manifestado interesse algum grupo italiano para investir no Estado? Sem dúvida alguma, a Câmara presta essas informações, são informações técnicas. Eu tenho também interagido muito, a Câmara interage muito com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Santa Catarina e a Secretaria de Relações Internacionais, são dois itens importantes ali, e ao fazer essa informação a gente permanece, vamos dizer assim, como um canal sempre aberto do governo italiano com Santa Catarina. E sempre que o consulado e a embaixada é procurada, ele faz questão de direcionar para a Câmara para que haja essa interação. Falar em Itália, esse ano é 200 anos de nascimento de Anita Garibaldi, a heroína dos dois mundos, Itália-Brasil, República Juliana e unificação da Itália. Como é que o senhor está vendo essas comemorações aqui? Ela tem um reconhecimento grande, tanto dos italianos quanto dos catarinenses, da sua importância histórica, e isso faz com que vários eventos estejam sendo marcados do ponto de vista cultural e até de caráter econômico também, porque nós tentamos buscar essas raízes aí para poder fazer uma conexão. Então, será um ano de várias atividades. Lá no site da Câmara nós temos ali várias situações que são apresentadas para vocês participarem e acompanharem aí essa história dos 200 anos da Anita. Surpreendeu o senhor de alguma maneira o fato de que os italianos têm muito mais veneração, preservam muito mais o nome da Anita Garibaldi, conhece mais a Anita Garibaldi do que os catarinenses? Surpreendeu sim. Em algum momento a gente percebe que há um interesse maior do que o nosso interesse local. Eu estou aprendendo muito ainda, Moacir? Estou engatinhando nessa questão aí, aprendendo até porque as relações elas acabam acontecendo nas reuniões, nos encontros, e eu verifiquei isso. Realmente ela tem um nome muito reconhecido lá e acho que aqui a gente poderia dar um pouquinho mais de espaço e fazer com que a gente culturalmente pudesse conhecer essa origem. O senhor conhece a homenagem a ela lá no Gianicolo, a famosa 8ª colina de Roma? Tive a oportunidade de conhecer, maravilhosa. Qual foi a sua... Não, é a sensação que se tem que você está num outro país e que tem uma conexão de alguma forma contigo. Se não é familiar, de alguém que parece que esteve entre nós, e um reconhecimento de ver um nome, o nome do teu estado, o nome da tua cidade, do teu local, exposto num outro país. É a constatação de que eles realmente colocaram no melhor local que podiam colocar na capital italiana do que nós mesmo aqui, onde as homenagens, algumas antigas, como aqui na Praça Getúlio Vargas, que foi edificada pelo saudoso José Boatê, maior intelectual da história de Santa Catarina, e outras depois lá também no sul do estado, a partir de Laguna. Mas realmente o monumento não sei se os telespectadores já viram na internet ou a leitura de livros, O amigo deve também ter informação, Aquele monumento da Anita Garibaldi, o cavalo com as duas patas dianteiras em cima,
Anitta Garibaldi com o filho no braço esquerdo e um revólver, uma gaúcha no braço, na mão direita, é um negócio impressionante aquela obra. E dizem que é aquela ideia, porque em todas as informações que tem, todas as pinturas que existiram até então, até o Mussolini mandar construir aquele monumento, dizem não, as obras de arte mostram ela com a criança, né, 9 dias de recém-nascida, e com a outra mão com a rédea no cavalo. Que a ideia de botar com a outra mão com o revólver, ideia do Mussolini. Não é difícil que seja uma realidade, parece fazer sentido, né? O fato de um regime fascista como Mussolini, quer dizer, usar a imagem dela para fazer a divulgação, porque a inauguração foi uma festa, está na internet, está lá no Google, né? É uma coisa também... Eles usam muito essas figuras, né? Esses regimes têm uma tradição com figuras, com bandeiras, com cores, né? Então, é interessante saber da origem, né? E também saber utilizar parte dessa construção para aquilo que talvez seja mais interessante, que essa alma guerreira que ela teve, né? Sobretudo corajosa para poder enfrentar as situações que enfrentou. Doutor Tulo, o seu Avaí Futebol Clube vai completar 100 anos agora, 2023, é isso, né? O Avaí caminha para o Como é que está o memorial? O senhor, inclusive, está participando, pelo que eu fui informado, né? Teatro publicando na coluna, né? Na verdade, o Conselho Deliberativo, o presidente executivo do clube, né, doutor Batistotti, eles idealizaram, junto com o historiador Espírito de Amantaras, a formação de um museu, na verdade, um grande memorial, através da contratação de museóloga e reconstituição de todo esse patrimônio. E claro que nós temos uma relação íntima, né, da família com o Avaí Futebol Clube, e o levantamento dessa documentação que está sendo aí aplicada por todos os havaianos está trazendo muitas coisas boas, muitas histórias do clube para a formação desse memorial nos 100 anos. A ideia é o quê? Fazer algo parecido com o Museu do Futebol, é isso mesmo? A ideia é realmente fazer um museu do futebol, esse museu aí de futebol que vai estar integrado num tour, né, junto ao estádio da Ressacada, que vai contar a história do clube do seu início até os seus 100 anos, né, trazendo muitas novidades ali, desde carteiras de sócios, fundadores, títulos, né, da fundação do clube, até bolas de futebol que foram utilizadas nas finais e grandes partidas aí pelo clube. O seu pai fez história em Santa Catarina, especialmente do Carnaval, com a famosa Orquestra Filarmônica de Terrense, maestro, criador e maestro, é isso? O senhor acompanhou muito esse tipo de atividade? Sim, sem dúvida. Tive o prazer, né, de conhecer esse lado aí artístico do meu pai, né, que junto com algumas outras figuras também notáveis da cidade montaram aquela estrutura da Orquestra Filarmônica de Terrense, que é tida aí como uma das maiores manifestações culturais carnavalescas brasileiras, citada em vários livros, como uma, aliás, manifestação genuinamente brasileira, né? Porque essa foi criada aqui com essa ideia, né, de fazer uma crítica no momento aí de política e, ao mesmo tempo, agregar figuras conhecidas da cidade numa daquelas apresentações constantes que ela fazia, suas apresentações, em vários momentos aí da construção da história local. O senhor chegou a acompanhar a fundação dela ou era muito jovem? Não. A Filarmônica, eu não acompanhei a fundação, mas eu ingresso como porte-estandarte e depois passo toda a carreira como músico notável até chegar simplesmente músico. Ali na rua Antiga Souza França, onde hoje é a rua Túlio Cavalazzi, em homenagem ao seu pai? Ela começa na Anitta Garibaldi, na casa da minha avó, da avó Melita, né? Ali no centro da cidade, na Saldanha Marinho, na verdade, com a Anitta Garibaldi, naquela esquina. E depois de muitos anos desfilando ali pelas ruas centrais da cidade, ela se transfere para a casa do maestro. E como é que isso acontecia a nível familiar, a nível residencial? Mocinha, é uma história linda, né? Porque, na verdade, ela é formada com o Túlio Cavalazzi, o Alexandrino Barreto, o João Batista Barreto, o Beto Laus, né, Marco Aurélio Moreira, Paulo Brito, amigos que ali se encontravam, e a partir de então ela se torna um evento carnavalesco familiar. Esse era um elemento distintivo, né, da Orquestra Filarmônica de Terrense. Então, na sexta-feira, no sábado, começavam os preparativos, né, que envolvem toda a família, desde as esposas, os filhos, até a saída, o grande concerto que se dava no domingo de carnaval. Mantendo a atração, seu pai era havaiano também? O pai era havaiano. Pelo fato de estar ali, morando ali ao lado do Avaí, do Estádio do Ofconda, não? A história do pai passa pela história do irmão mais novo, né, do tio Milton Cavalazzi. Sim. Né, o pai era atleta do Figueirense Futebol Clube, artilheiro, com história, inclusive, também no clube. Mas aí, como é que está essa passagem? E grande amizade com grandes figuras ali do futebol. Sim. E leva o tio Milton para fazer um teste lá no Figueirense. E lá ele não é admitido no teste. É algo em relação à altura, é muito baixinho, não dá para jogar aqui. Então ele queria muito botar o tio Milton para jogar bola e traz, então, o tio Milton de volta para o lado de casa, né? E vai fazer o teste no Avaí, onde ele é admitido e se torna, hoje, o maior artilheiro vivo da história do clube, né? Exatamente. Uhum. Muito bem, doutor. E a ideia de futebol empresa, como é que está isso aí? Tem futuro, tem perspectiva? O senhor acredita nesse projeto? Sem dúvida alguma, né, Marcia? O grande futuro, o futuro da economia está ligado ao entretenimento e ao esporte. Não há dúvida em relação a isso.
E nesse momento, o que há de grande investimento no mundo, ou um dos grandes investimentos, são justamente recursos das atividades de entretenimento que vêm da Europa e vêm dos Estados Unidos, inclusive para a aquisição de clubes brasileiros. O que era necessário? Uma lei que desse segurança para que isso acontecesse. A lei foi aprovada, originariamente, redação do senador Rodrigo Pacheco, aprovada pelo senador Carlos Portinho, né, que é também um colega da área do direito desportivo, e aprovada a legislação, está aberto o campo para o investimento. Haverá, pode ter certeza, um grande número de negócios envolvendo o clube empresa. Doutor Tulo, acidente da Chapecoense. Até hoje, 4 anos mais, né? 4 anos. O acidente da Chapecoense é um acidente que ele traz, além de toda a comoção, a tristeza, né, que traz ao povo catarinense e à nação brasileira, uma complexidade muito grande. Doutor, eu vou conversar para o senhor, ao longo da minha carreira eu assisti coisas assim realmente que jamais vão sair da minha memória. As enchentes de Tubarão, eu fui cobrir pelo Correio do Povo de Porto Alegre, na época era o Jornal de Maior Circulação em Santa Catarina, 73, 74, né? 2 dias depois, então aquele povo vindo de Tubarão, fugindo da enchente, coisa pavorosa. Parecia a época do Êxodo, entendeu? Da história dos 10 mandamentos do Moisés. E depois, a desastre da Trem Brasil aqui em Florianópolis, né? Ele foi uma coisa também que eu nunca vi nada igual. Agora, realmente, a solenidade de sepultamento do jogador da Chapecoense lá no estádio, inclusive foi lá o presidente da República, foi uma coisa assim, meu Deus do céu, foi que mais tocou todo mundo. Eu acho que E é o seguinte, o senhor está atuando nesse processo também, judicialmente? Sim, eu acho que a repercussão mundial, ela responde, né? Ela conforme tu estás apresentando. Sim, nós somos, eu sou profissional no nosso escritório que trata de toda a questão envolvendo... Por que tanta enrolação, hein? Nós temos 2 demandas muito assim, complexas do ponto de vista jurisdicional, né? Uma demanda na Colômbia e uma demanda no Brasil, ajuizada em Chapecó, que tem a decisão para ocorrer com uma citação, uma intimação, do órgão boliviano. Então, na verdade, são 2 demandas muito complexas porque desenrolam em outros países. Elas estão andando, elas estão numa fase agora já de apresentação de defesa, mas elas dependem dessa complexidade processual. E o senador Espírito, inclusive, já falou com o presidente Bolsonaro para colocar o governo federal, o Ministério das Relações Exteriores, nesse processo. Isso pode, de alguma maneira, ajudar? Não, isso já está ocorrendo, né? Os senadores, parlamentares catarinenses, há uma movimentação nesse sentido, auxiliou bastante, porque o Itamaraty vem acompanhando conosco. Né? Nós já temos, inclusive, do próprio presidente, né, da República, o pedido para que isso aconteça. Então, tão logo esses atos tenham que ser praticados no exterior, haverá total auxílio, né, do governo brasileiro, através da sua embaixada, em cada um desses países para que haja agilização do processo. Isso depende da seguradora brasileira, depende do governo colombiano? Isso dependerá um pouco dos 2 governos, boliviano e o colombiano, e dependerá também... Boliviano por causa da companhia aérea, da companhia, né? Exatamente, e da Lamia, né, e de onde partiu, mas acima de tudo por conta das seguradoras. Né? As seguradoras é que estão respondendo lá, no final, lá na ponta, a responsabilidade pela indenização do acidente. E as perspectivas desse processo ser concluído? Tem alguma previsão? Não, nós temos uma perspectiva muito boa após as citações, que a gente entende devam ocorrer ainda esse ano. Neste momento, os juízes, após essa citação, os juízes irão chamar essas companhias. E ali nós teremos, então, eu diria assim, uma primeira fotografia de quanto tempo mais nós podemos levar ou não, ou se será concluído ali num grande acordo essa questão que já passou do tempo da solução, né, Marcelo? Doutor, amigos senhores disseram que o senhor também é um homem ligado à cultura, que é artista plástico. Para mim é uma novidade. Qual é exatamente essa habilidade aí? Nas horas vagas, assim como meu pai que pintava, assim como meu pai que tinha uma vinculação íntima com o boi de mamão, com as questões locais, né? Eu também tenho faço isso como uma forma também de lazer, né? Então, pinto, também tenho algo em torno a pequenas esculturas, trabalho com essas questões que sempre foram muito próximas nossas, né? Meu pai era um grande artista, eu talvez só numa brincadeira aí, de passatempo, tenho também esse cuidado e esse prazer. E tem algum estilo específico? A temática específica? Não, a temática normalmente são questões locais. Folclore catarinense, folclore ilhéu, é para mim o ponto principal. Boi de mamão, pau de fita, cangubi, rendeira, pescador. Exatamente, muitas cores e aquilo que envolva a questão local. Quando é que você vai fazer a primeira exposição? Não sei se chego a uma exposição assim, mas assim que tiver material para mostrar e que a gente puder discutir a respeito, a gente... Doutor, nós estamos encerrando, mas eu gostaria que você desse uma opinião sobre um livro que eu escrevi no ano passado com a sua contribuição muito rica, Norberto Ungaretti, Espírito Iluminado. O Norberto Ungaretti deu uma das maiores contribuições, exemplares contribuições aqui para o Estado de Santa Catarina, para os advogados, para os juristas, como um comportamento de um ser humano. Tudo depois vem do comportamento do ser humano. A partir dali não vou falar sobre a cultura jurídica dele,
sobre o envolvimento dele social com as causas locais, espíritas, inclusive religiosas. Isso eu acho que ele, como ser humano, é o grande exemplo a ser seguido e, obviamente, isso ecoou em todas as suas outras áreas. A arte e a cultura foram os maiores prejudicados durante essa pandemia. Como é que vamos recuperar essa perda aí para as novas gerações, hein? Moacir, na verdade, eu acho que não sei se foi uma perda, mas nós temos agora que recuperar esse atraso, né? Nós temos que lembrar que adolescentes, crianças, muitos deles deixaram de, no momento da formação da sua carga cultural, de ter acesso e ter conhecimento, e nós precisamos agora recuperar. Além do vírus, palavra final, além do vírus, a maior tragédia dessa pandemia no Brasil foi a exagerada politização. Concorda? Eu acho que sim, o exagero da politização, não importa o lado, ele acaba criando uma cortina de fumaça e as decisões, as verdadeiras decisões, são tomadas de maneiras muitas vezes não claras e de maneira lenta, que nesse caso específico acabam atrasando e acabam prejudicando. Um minutinho para a sua mensagem final aos nossos telespectadores do Conexão ND da Record News. Não, Moacir, eu acho que nós estamos aí um ano de eleições em vários aspectos, em várias instituições, nós na OAB enfrentaremos. Sim. Final do ano, né? No final do ano nós devemos ter esse processo. Você sabe que dentro da OAB, eu quando presidi, já levantei a bandeira da não reeleição, né, para que a gente possa ter esses quadros oxigenados. Fiz esse gesto, mesmo sendo procurado pelos colegas, você acompanhou, e a gente espera isso, a gente espera que as instituições se renovem, que as instituições tragam novidades para que instituições como a nossa, que é dirigida pelos pares, possa ter a maior participação. E digo mais, Moacir, é hora e a vez da participação feminina. A liderança feminina deve ocupar os seus espaços, eu apoio, tenho trabalhado bastante para que isso aconteça. Nunca houve uma mulher presidente da OAB, né? Na Ordem dos Advogados do Brasil, não. Eleita nós não tivemos e... Nem nacional e nem estadual. Nem nacional e nem estadual. Doutor Túlio, mais uma vez agradecido pela honrosa presença, um grande abraço para o amigo, muita saúde, para o senhor, para a sua família, felicidades. Estamos sempre à disposição para noticiar os fatos que o amigo participa, né, e patrocina aqui em Santa Catarina. Um grande abraço e obrigado. Obrigado. A você que nos acompanha até agora, muito obrigado pela atenção, pela privilegiada audiência. Detalhes, entrevista na íntegra no Portal e demais e depois também em todas as redes sociais da internet. Muito obrigado mais uma vez, muito boa noite a todos, saúde e até a próxima segunda-feira.